Meu nome é Sara e tudo começou quando conheci Tomás na faculdade. Estávamos em cursos diferentes, mas nos demos bem logo de cara. Ele era charmoso, engraçado e muito bonito. Namoramos durante toda a faculdade e, quando a formatura chegou, estávamos completamente apaixonados. Casamos logo depois de nos formar e eu estava nas nuvens. Meus pais, Helena e Jorge, tinham muito dinheiro. Eles sempre me deram tudo o que eu queria e meu casamento não foi exceção. Foi um conto de fadas com vestido branco deslumbrante, local sofisticado, o pacote completo. O primeiro ano de casamento foi uma maravilha. Éramos jovens, apaixonados e tínhamos o mundo aos nossos pés. Tomás tinha conseguido um ótimo emprego em uma agência de publicidade e eu estava trabalhando como professora em uma escola primária local. A vida era boa. Então, cerca de um ano após nos casarmos, descobri que estava grávida. Fiquei radiante. A reação dele não foi bem o que eu esperava. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ignorei sua resposta morna, achando que era só o choque da notícia. Tinha certeza de que ele ficaria mais animado quando a ficha caísse. 9 meses depois, nossa filha Lara nasceu. Ela era perfeita, 10 dedinhos nas mãos, 10 nos pés e um par de pulmões que poderia acordar os mortos. Eu estava encantada. Tomás, por outro lado, parecia sobrecarregado. Ele segurava Lara desajeitadamente, como se ela fosse uma bomba-relógio. Quando ela chorava, o que era frequente, ele praticamente fugia do quarto. Eu pensei que teríamos mais tempo, sabe, ele disse uma noite depois que Lara finalmente tinha pegado no sono, para curtir o casamento, viajar, essas coisas. Tentei tranquilizá-lo, ainda podemos fazer tudo isso, Tomás, só vai ser um pouco diferente com a Lara. Conforme os meses passavam, Tomás começou a ficar até mais tarde no trabalho com cada vez mais frequência. Ele chegava em casa depois que Lara já estava dormindo, alegando grandes projetos e clientes exigentes. Eu queria acreditar nele, mas uma dúvida incômoda começou a crescer no fundo do meu estômago. As noites de sexta-feira viraram a noite dos caras para Tomás. Ele saía com os amigos do trabalho, voltando nas primeiras horas da manhã fedendo a álcool. Faz essa criança calar a boca, vai, ele resmungava quando os choros de Lara o acordavam. Alguns de nós precisam dormir. 3 anos se passaram num piscar de olhos, entre fraldas, birras e momentos roubados de alegria. Lara agora tinha 3 anos, um pacote de energia com os olhos verdes do pai e meu queixo teimoso. Eu tinha voltado a trabalhar e Lara tinha começado na escolinha. Tínhamos caído em uma rotina, mas parecia que Tomás e eu estávamos apenas seguindo os movimentos. Então veio o dia que estilhaçou o que restava do nosso casamento. Tenho uma viagem de negócios na semana que vem, Tomás anunciou durante o jantar uma noite. Vou ficar fora por 3 dias. Eu assenti, já acostumada com suas frequentes viagens. No dia seguinte à partida de Tomás, recebi uma ligação frenética de sua mãe, Marta. Sara, estou no hospital, ela disse, com a voz trêmula. Tive umas dores no peito. Você poderia avisar o Tomás? Meu coração disparou. Claro, Marta, vou ligar para ele agora mesmo. Mas Tomás não atendia o telefone. Depois de tentar por horas, comecei a me preocupar. E se algo tivesse acontecido com ele também? Em desespero, liguei para o chefe dele, Miguel. Viagem de negócios, Miguel soou confuso. Eu não mandei o Tomás para nenhuma viagem. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Se Tomás não estava em uma viagem de negócios, onde diabos ele estava? Quando ele entrou pela porta 3 dias depois, assobiando como se não tivesse uma preocupação no mundo, eu estava pronta. Como foi a viagem? Perguntei, minha voz pingando sarcasmo. Sua mãe está no hospital e seu chefe diz que nunca te mandou para lugar nenhum. A cor sumiu do rosto de Tomás. Sara, eu posso explicar. Poupe-me, cuspi. Apenas me diga a verdade pela primeira vez. Você está me traindo? O silêncio que se seguiu foi toda a resposta que eu precisava. O nome dela é Amanda, Tomás finalmente murmurou. Já vem acontecendo há um tempo. O divórcio foi feio. Tomás brigou comigo por tudo, a casa, o carro, até o ursinho de pelúcia da Lara. Mas o pior foi quando ele se recusou a pagar pensão alimentícia.
Não vou pagar por uma criança que eu nunca quis, ele rosnou durante uma de nossas reuniões. Algo em mim se quebrou. Tudo bem, eu disse, minha voz fria. Fique com seu dinheiro, mas quero que você renuncie aos seus direitos parentais. Você claramente não quer ser pai, então torne isso oficial. Para meu espanto, Tomás nem hesitou. Ele assinou os papéis com um floreio e, assim, ele estava fora de nossas vidas. Os próximos 2 anos foram difíceis. Os pais de Tomás, abençoados sejam, ajudavam com a Lara e nos davam dinheiro quando podiam, mas ser mãe solteira era mais difícil do que eu jamais imaginei. Então, quando Lara tinha 5 anos, conheci João. Ele era viúvo e tinha uma filha, Emília, que era 1 ano mais nova que Lara. Nos aproximamos em encontros no parquinho e reuniões da Associação de Pais e Mestres, e antes que eu percebesse, estava me apaixonando de novo. Nos casamos em uma pequena cerimônia com Lara e Emília como nossas daminhas de honra. Observando João com as meninas, senti a esperança florescer em meu peito pela primeira vez em anos. Conforme o tempo passava, nossa pequena família ficava cada vez mais unida. Lara começou a chamar João de Ampaia e Emília me chamava de Amãe. Parecia certo, como se sempre estivéssemos destinados a estar juntos. 3 anos depois de nos casarmos, nosso filho Max nasceu. João mimava os 3 filhos igualmente, nunca fazendo distinção entre os seus e os meus. Éramos felizes, verdadeira e realmente felizes. 20 anos depois, às vezes parece que foi ontem que Lara era uma criança cambaleando pela nossa sala de estar. Agora, aos 25 anos, ela é formada na faculdade, noiva e planejando seu próprio casamento. Para onde foi o tempo? O noivo da Lara é um ótimo rapaz. João e eu gostamos muito dele. Ele é gentil, trabalhador e claramente adora nossa filha. Quando eles anunciaram o noivado, João abriu uma conta especial para as despesas do casamento de Lara e deu a ela acesso total. Quando contamos a Lara, ela caiu em lágrimas e nos abraçou. Nas semanas seguintes, nossa casa era um turbilhão de revistas de casamento, amostras de cores e ligações animadas. Mãe, pai, vocês não vão acreditar no que encontramos, ela exclamava, espalhando fotos pela nossa mesa da cozinha. Esse centro de mesa não é lindo? João e eu assentíamos e sorríamos, contagiados por seu entusiasmo. Aquecia meu coração vê-la tão feliz por fazer parte desse momento emocionante em sua vida. Mas então as coisas começaram a mudar. As visitas se tornaram menos frequentes, as ligações mais curtas. No início, atribuí isso ao estresse do casamento. Afinal, planejar um casamento não é tarefa fácil. Mas conforme as semanas passavam, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Então, em uma tarde de domingo tranquila, Lara apareceu sem avisar. No momento em que vi seu rosto, soube que algo estava errado. Seu sorriso radiante habitual tinha desaparecido, substituído por uma expressão tensa, quase nervosa. Mãe, preciso conversar com você e o João, ela disse, tropeçando no nome. Meu coração afundou. João, não pai. Em todos os anos desde que João tinha entrado em nossas vidas, nunca tinha ouvido Lara chamá-lo de outra coisa que não fosse pai. Claro, querida, eu disse, tentando manter minha voz firme. Vou chamar o João. Encontrei meu marido na garagem, mexendo em seu último projeto. Um olhar para meu rosto e ele estava de pé, limpando as mãos em um pano. O que houve? Ele perguntou, a preocupação marcando suas feições. É a Lara, respondi. Ela quer falar com a gente, e com o João. Ela te chamou de João. Vi a dor passar por seu rosto antes que ele controlasse sua expressão para uma calma neutra. Ele assentiu, pegou minha mão e juntos voltamos para casa. Lara estava sentada à mesa da cozinha, suas mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. João e eu nos sentamos do outro lado, nossas mãos ainda unidas sob a mesa. A tensão na sala era palpável, densa o suficiente para cortar com uma faca. Muito bem, Lara, João disse, sua voz gentil apesar da preocupação que eu podia ver em seus olhos. Estamos aqui. Sobre o que você queria conversar? Lara respirou fundo, seus olhos indo de João para mim. Eu conheci meu pai biológico há alguns meses. Eu estava na casa da vovó Marta e ele apareceu. Conversamos por horas. Ele mudou, mãe. Ele quer consertar as coisas.
senti João enrijecer ao meu lado. E o que isso tem a ver com o casamento? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. O queixo de Lara se ergueu, com uma expressão teimosa que eu reconhecia muito bem. Ele pediu para me levar ao altar, e eu quero que ele faça isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia praticamente ouvir o som do coração de João se partindo. Lara, eu disse suavemente, querida, sei que isso é confuso, mas João tem sido seu pai desde que você tinha 5 anos. Tomás abandonou você. Ele renunciou aos direitos dele. Ele cometeu um erro. A voz de Lara se elevou. Ele está arrependido agora. Ele quer consertar as coisas. João se inclinou para a frente, seu rosto uma máscara de dor e confusão. Lara, eu te criei como minha própria filha por 20 anos. Estive presente em cada joelho ralado, cada peça de teatro da escola, cada coração partido. Eu pensei que fosse seu pai. Você é, insisti, então hesitei. Quer dizer, você é meu padrasto e eu te amo, mas o Tomás é meu pai verdadeiro. É o meu casamento e eu quero que ele me leve ao altar. Vi o momento em que o coração de João se despedaçou. Seu rosto se contorceu por um segundo antes que ele recuperasse o controle. Lara, ele disse, sua voz grossa de emoção, sempre considerei você minha filha, não minha enteada, minha filha. Bem, eu não sou, Lara gritou, pulando de pé. Você é meu padrasto, não meu pai verdadeiro. Este é o meu casamento e eu vou decidir quem me leva ao altar. A porta da frente bateu e Emília, a filha biológica de João, entrou correndo na cozinha. O que está acontecendo? Por que todo mundo está gritando? Logo atrás dela estava Max, nosso filho, parecendo perplexo. Mãe, pai, Lara. Rapidamente os coloquei a par da situação, observando seus rostos mudarem da confusão para a raiva. Como você pôde fazer isso com o pai? Emília exigiu, olhando furiosamente para Lara. Depois de tudo que ele fez por você. Max assentiu, seu jovem rosto contorcido de dor. Lara, o pai sempre tratou todos nós da mesma forma. Como você pode dizer que ele não é seu pai de verdade? Lara olhou ao redor freneticamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Vocês não entendem. Nenhum de vocês entende. Com isso, ela saiu correndo da casa, a porta batendo atrás dela. Todos ficamos ali em silêncio atordoado. O rosto de João estava pálido, seus olhos fixos no lugar onde Lara estivera. Emília se moveu para o lado dele, envolvendo-o com um braço. Max se juntou a eles e eu observei enquanto minha família se fechava ao redor de João. Eu me movi para o outro lado de João, pegando sua mão. Ele olhou para mim, seus olhos nadando em lágrimas não derramadas. Eu não entendo, ele sussurrou. Onde eu errei? Meu coração se partiu por ele, por todos nós. Você não errou, João, eu disse firmemente. Você tem sido o melhor pai que qualquer uma dessas crianças poderia pedir. A Lara, eu não sei o que deu nela. Enquanto ficávamos ali, nossa pequena família amontoada na cozinha, eu não pude deixar de me perguntar como as coisas tinham dado tão errado e, mais importante, como íamos consertar isso. Os dias seguintes ao anúncio bombástico de Lara foram tensos. João e eu ficávamos esperando que ela ligasse para se desculpar, que voltasse à razão, mas a ligação nunca veio. Em vez disso, meu telefone começou a vibrar com notificações, amigos e familiares me enviando links perguntando se eu tinha visto as últimas postagens de Lara. Com o coração pesado, abri a página de mídia social dela. Lá estavam, fotos de Lara com Tomás, ambos sorrindo para a câmera, tão felizes por se reconectarem. A legenda dizia, tão feliz por reencontrar meu pai verdadeiro. Cada palavra parecia uma faca torcendo em meu estômago. Quando mostrei a João, seu rosto endureceu. Chega, ele disse, sua voz baixa e controlada. Se ela não me considera mais pai dela, não vou pagar pelo casamento. Vou bloquear o acesso dela à conta do casamento. Ela fez sua escolha. Eu não argumentei. Como poderia, quando ele parecia tão arrasado? Alguns dias depois, o outro sapato caiu. Lara irrompeu em nossa casa como um furacão, seu rosto vermelho de fúria. Que diabos, ela gritou, nem se preocupando em cumprimentar. Por que não consigo acessar a conta do casamento?
Como vou pagar os fornecedores, o local, os bufês? Tenho certeza de que seu pai verdadeiro pode ajudar, João respondeu, sua voz fria de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Já que você o escolheu, parece justo que ele arque com a conta. Lara ficou boquiaberta, então se virou para mim. Mãe, você não pode deixar ele fazer isso. Faça ele me dar acesso à conta de novo. Balancei a cabeça lentamente. Lara, esta é a decisão do João e, francamente, concordo com ele. O quê? Ela berrou. Como você pode ficar do lado dele? Eu sou sua filha. Respondi com firmeza, ele tem sido mais pai para você do que o Tomás jamais foi. Você não pode esperar machucá-lo assim e ainda ter ele pagando seu casamento. O rosto de Lara se contorceu de raiva. Ótimo, ela cuspiu. Se é assim que vai ser, então você precisa fazer uma escolha, mãe. Ou eu ou ele. Sua filha ou seu marido. Escolha. Ela ficou ali, peito arfando, claramente esperando que eu cedesse, que escolhesse ela, minha filha de sangue, em vez de João. Mas naquele momento, olhando para seu rosto em plena birra, eu não reconhecia minha filha. Não vou escolher ninguém, Lara, eu disse calmamente. Eu amo você e amo João, mas concordo com a decisão dele. Você é adulta agora. Se quer que o Tomás seja seu pai verdadeiro, então precisa lidar com as consequências dessa escolha. O rosto de Lara desmoronou. Por um momento, vi um lampejo da garotinha que ela costumava ser, aquela que corria para João com joelhos machucados e pesadelos ruins. Então sua expressão endureceu novamente. Eu odeio vocês, ela soluçou. Odeio vocês dois. E com isso, ela saiu tempestuosamente, batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Alguns dias após a saída dramática de Lara, meu telefone vibrou novamente, outra notificação de rede social. Com uma sensação de pavor, abri. Lá estava Lara, radiante ao lado de Tomás. A legenda dizia, obrigada ao meu pai incrível por financiar meu casamento dos sonhos. Vai ser o evento do século. PS Sara, João e crianças, nem se preocupem em aparecer. Vocês não estão convidados. Mostrei a João, que apenas balançou a cabeça tristemente. De onde o Tomás tirou todo esse dinheiro de repente, ele se perguntou em voz alta. Dei de ombros. Quem sabe? Talvez tenha ganhado na loteria. De qualquer forma, não é mais problema nosso. Tentamos tirar isso da cabeça para nos concentrar em nossa vida e nossos outros filhos, mas o destino, parecia, tinha outros planos. Uma semana depois, houve uma batida em nossa porta. Abri para encontrar Marta e Jorge, os pais de Tomás, parecendo preocupados e descabelados. Sara, querida, Marta disse, torcendo as mãos. Precisamos da sua ajuda. Fiz com que entrassem, chamando João. Uma vez que estávamos todos acomodados na sala de estar, Jorge falou, recebemos uma ligação do banco, ele explicou. Eles estão dizendo que perdemos um pagamento de empréstimo, mas nunca fizemos empréstimo nenhum. No dia seguinte, me vi no banco com Marta e Jorge, montando um quebra-cabeça perturbador. Tomás, descobrimos, tinha feito um empréstimo enorme usando documentos falsificados. Ele tinha feito seus pais assinarem como fiadores sem que eles soubessem. Sinto muito, disse o gerente do banco, parecendo genuinamente angustiado. Mas a menos que o empréstimo seja pago, teremos que iniciar um processo contra o senhor e a senhora Silva. Marta caiu em lágrimas. Jorge parecia em choque. Vamos resolver isso, garanti a eles, mesmo que minha mente corresse. Como Tomás pôde fazer isso com seus próprios pais? De volta em casa, coloquei João a par de tudo. Ele ouviu, seu rosto ficando cada vez mais sombrio a cada segundo. Precisamos chamar a polícia, ele disse finalmente. Tomás cometeu fraude. Os pais dele não deveriam sofrer pelos crimes dele. Assenti, meu coração pesado. Apesar de tudo, eu nunca quis que chegasse a isso. Os próximos dias foram um turbilhão, depoimentos à polícia, reuniões no banco, mais lágrimas de Marta e Jorge, e então finalmente a notícia que temíamos e esperávamos em igual medida. Tomás tinha sido preso. Conforme os detalhes emergiam, a extensão total do engano de Tomás ficou clara. Ele tinha feito um empréstimo não apenas para o casamento de Lara, mas para impressionar uma nova namorada.
Ele estava vivendo uma vida de luxo com dinheiro emprestado e assinaturas forjadas. Os fundos tinham sido congelados, o detetive nos informou. Vamos apreendê-los como evidência. Meus pensamentos imediatamente foram para Lara. Todo aquele dinheiro sobre o qual ela estava se vangloriando, o casamento extravagante que ela estava planejando, tudo tinha ido embora, frutos de uma árvore envenenada. Naquela noite, enquanto João e eu estávamos sentados na varanda tentando processar tudo o que tinha acontecido, meu telefone tocou. Era Lara. Mãe, ela soluçou, sua voz quebrando. Está tudo arruinado. O dinheiro sumiu. O casamento foi cancelado. O que eu vou fazer? Fechei os olhos, sentindo uma mistura complexa de emoções, simpatia, frustração, um pouquinho de satisfação, mas principalmente eu me sentia cansada. Muito cansada. Eu não sei, Lara, eu disse suavemente. Eu realmente não sei. Alguns dias após o telefonema, Lara apareceu na nossa porta, seus olhos vermelhos, seu cabelo desgrenhado. Ela não parecia em nada com a noiva radiante que tinha sido apenas semanas atrás. Mãe, pai, ela disse, sua voz pequena. Notei que ela estava chamando João de Ampaia novamente. Eu preciso da ajuda de vocês. Convidamos ela para entrar, sentando ao redor da mesa da cozinha onde tínhamos tido tantas discussões familiares antes. O rosto de João era uma máscara de calma, mas eu podia ver o tumulto em seus olhos. O casamento está cancelado a menos que a gente consiga o dinheiro, Lara explicou, suas palavras saindo em disparada. Eu sei que errei. Sei que machuquei vocês, mas por favor, vocês podem me dar o dinheiro para o casamento? Olhei para João. Seu maxilar estava tenso, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. Parte dele queria varrer tudo para baixo do tapete e consertar tudo como sempre tinha feito, mas nós dois sabíamos que não podíamos fazer isso. Lara, eu disse gentilmente, não podemos simplesmente te dar o dinheiro, não depois de tudo que aconteceu. Mas Lara começou a protestar, e João a interrompeu. Não podemos te perdoar tão rápido assim, ele disse, sua voz firme mas não indelicada. Ações têm consequências, Lara. Você fez sua escolha e agora tem que lidar com as consequências. O rosto de Lara desmoronou. Vocês não entendem, ela soluçou. O Bento está furioso. Ele diz que eu sou instável, que crio drama. Ele está ameaçando cancelar o noivado se não pudermos ter o casamento que planejamos. Meu coração doía por ela. Apesar de tudo, ela ainda era minha garotinha. Eu queria envolvê-la em meus braços e fazer tudo ficar bem, mas eu sabia que não podíamos fazer isso dessa vez. Querida, eu disse, estendendo a mão para pegar a dela, sinto muito que você esteja passando por isso, mas este é um problema que você criou e é um que você precisa resolver sozinha. Nós te amamos, João acrescentou, sua voz grossa de emoção, mas não podemos te tirar dessa. Não seria certo e não te ajudaria a longo prazo. Lara olhou entre nós, a realização surgindo em seus olhos. Não íamos ceder. Não íamos consertar isso para ela. Ótimo, ela cuspiu, arrancando sua mão da minha. Vou resolver sozinha. Não preciso de vocês, de nenhum de vocês. Ela saiu tempestuosamente, deixando João e eu sentados em silêncio atordoado. Semanas se passaram. Ouvimos por meio de conhecidos que Lara e Bento tinham se casado no cartório com apenas um punhado de convidados presentes. Não fomos convidados. Na noite em que soubemos do casamento, encontrei João sentado na varanda, olhando para o nada. Sinto como se tivesse falhado com ela, ele disse baixinho. Enquanto eu me sentava ao lado dele, peguei sua mão, apertando-a gentilmente. Você não falhou com ela, João. Nós a criamos para ser forte, independente e responsável. Às vezes isso significa deixá-la enfrentar as consequências de suas ações. Mas e se a afastamos para sempre? Ele perguntou, sua voz se quebrando. Apoiei minha cabeça em seu ombro. Toda pessoa na vida enfrenta situações em que tem que fazer uma escolha, eu disse suavemente. Às vezes essas escolhas acabam sendo erradas. Foi o que aconteceu com a Lara. Mas ela é forte. Ela vai aprender com isso e, esperamos, vai encontrar o caminho de volta para nós. Ficamos ali sentados em silêncio, observando o pôr do sol.
Nossa família tinha passado por uma tempestade e eu sabia que ainda não estávamos fora de perigo. Mas enquanto eu estava ali sentada com João, senti um lampejo de esperança. Já tínhamos enfrentado tempestades antes e enfrentaríamos essa também. 3 meses após o casamento apressado de Lara no cartório, esbarrei em uma velha amiga no supermercado. Enquanto colocávamos o papo em dia, ela deixou escapar algo que fez meu coração pular uma batida. Ouvi dizer que Lara e Bento estão tendo problemas, ela disse, baixando a voz. Alguém me disse que eles estão falando em divórcio. Agradeci a ela, minha mente girando. Assim que cheguei em casa, contei tudo a João. Debatemos por horas antes de finalmente decidirmos entrar em contato com Lara. Para nossa surpresa, ela atendeu no primeiro toque. Mãe, sua voz era pequena, me lembrando de quando ela era pequena e tinha um pesadelo. Querida, ouvimos falar. Está tudo bem? Houve uma longa pausa, então um soluço sufocado. Não, mãe. Nada está bem. João e eu convidamos ela e Bento para virem na noite seguinte. Eles se sentaram do outro lado da mesa da cozinha, parecendo desgastados e derrotados. Não conseguimos parar de brigar, Lara admitiu, seus olhos baixos. Bento me culpa pelo fiasco do casamento, por afastar todos vocês. Bento assentiu, parecendo miserável. Eu amo a Lara, mas não sei se o amor é suficiente mais. Respirei fundo, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. O casamento não é fácil. Deus sabe que João e eu tivemos nossos momentos difíceis, mas divórcio, isso é um passo grande. Vocês têm certeza de que tentaram tudo? Lara explodiu em lágrimas. Sinto muito, ela soluçou. Por tudo, pai, João. Sinto muito pelo que eu disse, por como tratei você. Mãe, sinto muito por tentar fazer você escolher. Eu arruinei tudo. João estendeu a mão pela mesa, pegando a mão de Lara. Você não arruinou tudo, querida. Você cometeu erros, sim, mas todos nós cometemos. Vocês já pensaram em ver um terapeuta familiar? Para nosso alívio, ambos assentiram. Passamos o resto da noite conversando, realmente conversando pela primeira vez em meses. Houve mais lágrimas, mas também risadas. Quando Lara e Bento foram embora, eu senti um lampejo de esperança. Nos meses seguintes, Lara e Bento se dedicaram à terapia. João e eu até nos juntamos a eles para uma sessão a pedido do terapeuta. Foi difícil desenterrar velhas mágoas e mal-entendidos, mas também foi curativo. Lenta mas seguramente, vimos mudanças. Lara e Bento começaram a se olhar da maneira que costumavam. Jantares em família se tornaram uma coisa regular novamente, cheios de conversa e risadas em vez de tensão. Uma noite, enquanto João e eu estávamos sentados na varanda observando o pôr do sol, Lara se juntou a nós. Ela se aconchegou ao lado de João como costumava fazer quando era pequena. Pai, ela disse suavemente, sinto muito por tudo. Você sempre foi meu pai de verdade e eu fui uma idiota em dizer o contrário. João a abraçou apertado, seus olhos marejados. Eu te amo, filha. Sempre amei, sempre vou amar. Quanto a Tomás, ouvimos por Marta e Jorge que ele tinha recebido uma pena suspensa pela fraude. Pelo que sabíamos, ele tinha deixado a cidade, esperançosamente para recomeçar em algum outro lugar. A vida não é perfeita. Lara e Bento ainda têm suas dificuldades e nossa família ainda está se curando. Mas enquanto estou aqui sentada vendo João e Lara conversando e rindo, me sinto esperançosa. Enfrentamos essa tempestade e acredito que saímos mais fortes por causa dela. Não sei o que o futuro reserva, mas sei disso. Família não é sobre sangue ou documentos legais, é sobre amor, perdão e permanecer unidos mesmo quando as coisas ficam difíceis. E por essa definição, nós certamente